Timidez e introversão. Qual a diferença dessas duas palavras, ou elas são a mesma coisa? Muitas pessoas me procuram falando, Davi, eu travo na hora de falar em público, na hora de uma conversa decisiva, complexa, as palavras fogem da minha mente. Por que isso acontece? Isso é uma trava interior. Diferente do que muitas pessoas pensam, esse não é um problema de comunicação, mas um problema de gestão emocional. E exatamente por isso eu falo de timidez e introversão. Muitas vezes, todo mundo é jogado dentro de uma única caixinha do tímido, pela falta de compreensão do que é cada um desses dois aspectos, dessas duas características. E entender exatamente o que é isso, cada uma dessas duas possibilidades e onde você se encaixa, muitas vezes é libertador. O tímido é a pessoa que tem a intenção, o desejo, a ânsia de interagir, de se comunicar, mas ela não consegue. Existe algo dentro dela que a impede. E isso faz com que essa pessoa sofra. Ela quer, mas não consegue alcançar. Diferente do introvertido. O introvertido é aquele que está bem consigo mesmo, que é uma pessoa voltada para si. A própria etimologia da palavra intro, interior, vertido, voltado para dentro. É aquela pessoa que não tem a necessidade de participar dos eventos sociais. Por exemplo, o almoço do trabalho, onde vai todo mundo junto conversar, jogar conversa fora na sexta-feira. Aquele almoço que estica um pouquinho mais. O introvertido está super bem em ficar lá no trabalho, sentado no refeitório, comendo o almoço dele sozinho. Ele não sofre por isso. O que não quer dizer que também não seja um obstáculo a uma boa comunicação, estabelecimento de networking, enfim, para progresso profissional e mesmo no âmbito pessoal, ok? Ambos os dois caminhos precisam de alguma forma de algum apoio, de algumas ferramentas para podermos lidar. Porém, eu ouso dizer que o caminho do introvertido é um caminho um pouco menos complexo. O que eu proponho para o introvertido? Que ele comece a perceber quais são os impactos da introversão no desenvolvimento dele em todos os ambientes, na verdade. Será que na minha vida pessoal me faz bem tentar ser uma ilha? Será que na minha vida profissional a falta de boas relações, de um networking bem estabelecido, não tem sido obstáculo para as coisas que eu quero alcançar? Muito provavelmente sim. E para o introvertido cabe um exercício de autovigia, de autodisciplina, de começar a se forçar a participar de determinadas situações. A ideia aqui não é deixar de ser quem você é, mas de perceber aquilo que tem feito mal para você e começar a corrigir alguns comportamentos autonocivos. Então, para o introvertido, é bom interagir com as pessoas, não há quem não se beneficie disso. Claro que você pode eventualmente selecionar as pessoas com quem você quer interagir, mas é super importante ter conexões. Isso não só falando do âmbito profissional, mas a nível pessoal como vida, isso traz alegria, felicidade, ter boas amizades. Enfim, para o introvertido, a ideia é que ele comece a se forçar a essas situações. Normalmente eu não iria ao almoço do pessoal do trabalho na sexta-feira. Vamos participar? Vou me dar a oportunidade de estar lá para sentir como é que é? Poxa, final de semana, minha ideia era passar enterrado no sofá assistindo Netflix. Mas vou participar daquela festa de aniversário de determinado parente, ou vou naquele almoço daquele amigo que me convidou. Se permita estar em lugares, estar com pessoas, e isso eventualmente vai se tornar uma coisa mais natural. Agora, segundo caminho, para o tímido, como lidar com a timidez? Eu quero, mas não consigo, eu estou sofrendo por isso. E eventualmente isso pode até adoecer a pessoa tímida. Para o tímido, o caminho é um pouco mais elaborado, porque é necessário entender o que dentro de você gera travas para que você se comunique. Muito possivelmente é um autossabotador, é um superego muito agressivo que te julga, que faz com que você nunca viva no presente. Eu estou sempre olhando para alguma situação em que eu fui criticado no passado ou projetando uma futura crítica, uma futura situação de constrangimento quando eu falo em público. E isso se dá por traumas, por situações emocionais que precisam ser mais trabalhadas. Muitas vezes nós não nos conhecemos. E isso é uma jornada na qual eu posso ajudar você através de uma mentoria de neurocomunicação, onde nosso primeiro passo é a provocação ao autoconhecimento.
Quais são seus pontos fortes? Quais são os seus sabotadores internos? Como eu lido com isso? Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu olho para dentro de mim e percebo os meus padrões de comportamento e os meus traços que muitas vezes vêm lá da infância, que me impedem de conseguir me expressar, me colocar para fora, o simples fato de me compreender e de expressar isso é libertador, começa a trazer um exercício de mais paz, de mais plenitude no momento de falar em público. Uma coisa que eu provoco os meus mentorados é praticar a terapia da exposição. Terapia da exposição defende que quanto mais eu me exponho a situações ridículas, mais eu percebo que eu não sou o holofote, né, o centro do universo, que não estão todas as luzes voltadas para mim. Quando eu estou no shopping e vou pegar a minha carteira que caiu no chão e tropeço e caio, não quer dizer que todo o shopping parou para olhar para mim e vai passar o resto da semana dando risada daquilo que aconteceu. Talvez meia dúzia de pessoas perceba e 15 minutos depois elas não lembram de mais nada. E quando você percebe que o mundo não está olhando para você o tempo todo, é muito menos aterrorizador pensar em falar em público. Então, se exponha a pequenas situações, pequenos ridículos. Passe por esse tipo de constrangimento de maneira controlada. Fale bom dia para uma pessoa na rua, chegue no seu trabalho com uma roupa diferente. E essas pequenas situações vão começar a abrir a sua mente para perceber que não é tão difícil assim se expor, falar com as pessoas. Então, é possível lidar com isso. O mundo não é só para os extrovertidos. Brené Brown fala bastante sobre isso, sobre o poder da vulnerabilidade. Quando nós reconhecemos quem nós somos e aprendemos a lidar com isso, nós encontramos poder na nossa comunicação. Ei, não perca tempo! Mentoria em neurocomunicação é o que você precisa para poder mudar os seus resultados. Aprenda a fazer isso com base em neurociência, psicologia e vida real. Estou aqui para te ajudar. Me procura e nós podemos conversar sobre a sua mentoria em neurocomunicação.